Boa noite, namastê. E o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. E hoje estamos novamente com o programa Consciência Yogi. E eu estou começando esse programa querendo assim muito falar la liberté, la liberté, la liberté, porque quando eu entrei nesse mundo desse conhecimento da ciência yogi, já tinha outros conhecimentos anteriores a esse, mas quando eu realmente entrei nesse conhecimento, é que eu vi realmente qual é o verdadeiro sentido do que é se sentir totalmente livre. Então, eu desejo para vocês também essa liberdade, que vocês percorram esse caminho para se libertarem. Porque vocês sabem qual é o principal problema. Problema é um problema, né? Mas o principal problema é quando a gente nem sabe que está prisioneiro, gente. Quem assistiu Matrix aqui? Quem assistiu Matrix não tinha pessoas que estavam vivendo na Matrix, acordando, dormindo, indo trabalhar, criando suas famílias e nem sabiam que estavam dentro de uma Matrix? Então, é mais ou menos isso. É disso que se trata o programa de hoje. Então, la liberté para todos nós, porque hoje nós vamos conhecer como a nossa mente, como a sociedade onde a gente está inserido, criou essa verdadeira matrix mesmo, na qual a gente está inserido, para que a gente possa se libertar e viver a nossa essência, gente, viver quem realmente nós somos, a gente se aceitar, se amar e ter clareza, olha, eu estou fazendo isso porque eu escolhi fazer isso. Não é porque minha mente me enganou, é porque eu escolhi fazer isso e eu me sinto inteiro fazendo isso. Então, vamos lá? Então, se você se identifica com algum desses assuntos, se você não se identifica, mas você quer saber se talvez existe alguma coisa te aprisionando que você ainda nem sabe que está ali, então fica aqui nesse programa, não vai embora não. Porque antes da gente começar esse bate-papo, nós vamos começar aqui com a nossa prática de atenção plena. Porque sem atenção plena, gente, não dá para entrar em contato ali com o nosso inconsciente e descobrir essas prisões todas que estão dentro de nós. Então, vamos lá? Acomode-se na sua cadeira ali, ou no chão, na poltrona, onde você estiver. Apoie bem os glúteos, tá, gente? Procure sentir os isquios. Os isquios, se você colocar a mão no seu glúteo, aqui no bumbum, você vai ver que tem um osso bem grande. Isso se chama isquio. Se você delicadamente puxar com a mão o seu glúteo para trás, você vai ver que você vai sentir mais a presença desse osso, desses ossos, né? Um em cada glúteo. Inclusive isso para postura, tá, gente? Para vocês saberem que vocês estão com uma postura ereta, você sentar nos isquios já ajuda bastante a você realmente ter uma postura que vai propiciar não só a sua conexão aí com o campo maior, mas também a sua coluna vai agradecer e todos os benefícios a partir dele. Então, sente-se nos seus isquios, apoie as mãos nos joelhos, abra aqui bem o espaço entre os ombros, solte os ombros. Se você está assim, ó, com o ombro mais enterrado, aqui eu estou exagerando nas orelhas, ó, afasta. Ombros para baixo, topo da cabeça lá para o céu, queixo paralelo ao chão. Se você trabalha em computador, que nem eu, que trabalho desde os 24 anos, né? A gente tem uma tendência a fazer isso. Eu estou exagerando, porque a gente fica assim no computador, né? Então, puxa um pouquinho aqui para trás, puxa aqui para trás, encaixa o pescoço, o queixo aqui. E vamos fechar os olhos, respirar profundamente, umas 3 vezes. Inspirando o ar pelas narinas, soltando o ar pela boca e a cada exalação, soltando todas as tensões físicas, mentais, emocionais. Solte. De manter o seu foco no aqui e no agora, deixando de stand-by todas as suas preocupações, as suas tarefas, para que nesse momento onde você escolheu estar aqui comigo, você esteja presente por inteiro.
Então, a cada exalação vai soltando a lógica, vai relaxando o espaço entre as sobrancelhas, vai soltando aqui as pálpebras dos olhos e o maxilar. Se vier aquela preocupação que dá aquela tensão, lembre-se, olha, você escolheu estar aqui pela próxima meia hora, nem meia hora é mais, né? Agora já são 25 minutos. E depois você vai retomar suas questões. Fique aqui por inteiro. E à medida que você vai descontraindo, passe a respirar naturalmente, procurando inspirar e soltar o ar pelas narinas. Nós vamos fazer uma rotação da nossa consciência pelo nosso corpo. Então, vá sentindo os seus pés. Visualize os seus pés desde os dedos até os calcanhares e tornozelos. Observe como eles se encontram agora, sem julgamento, sem preconceito, sem dizer se está certo ou errado. Apenas constate como eles estão nesse momento e envie um comando de descontração e revitalização. Da mesma forma, vá subindo pelas suas panturrilhas até alcançar os seus joelhos e solte. Suba a descontração pelas coxas até alcançar a virilha. Procure visualizar cada parte em detalhes. Tome consciência do estado em que você se encontra e em seguida envie comandos de descontração e revitalização profunda. Descontrai os glúteos, descontrai o abdômen e vá subindo a descontração até a parte média do tronco, aqui na região das costelas. Aqui, região aqui das costelas. Procura manter os olhos fechados. E vá subindo pela parte alta do tronco, até alcançar aqui a garganta e solte. Se outros pensamentos lhe vierem à mente, não se detenha neles. Não tente afastá-los, não lute, não brigue. Coloque-se numa postura de acolhimento e amorosidade. Apenas diga tchau, distração, tchau, pensamento. E retorne a atenção para essa prática. Desça a descontração pelos braços, sentindo os cotovelos, os antebraços, os punhos, as palmas e os dedos das mãos. Solte. Levando sua atenção agora às costas, vá subindo pelas costas, sentindo a musculatura ao lado esquerdo e direito da sua coluna vertebral, até alcançar a base do pescoço. Enviando comandos de descontração e revitalização, solte. Suba então a descontração pelo pescoço, nuca e couro cabeludo, visualizando cada parte em detalhes, enviando comandos de descontração e revitalização. Solte. Solte a testa, as sobrancelhas, o espaço entre as sobrancelhas, as pálpebras, o nariz e a ponta do nariz. Solte. Descontrai os lábios, a língua, os dentes, as gengivas, o céu da boca e as paredes bucais. Solte. Levando então a sua atenção para descontrair o maxilar, o queixo e as bochechas. Solte, descontraindo toda a musculatura da sua face. Tome consciência, então, no estado em que você se encontra agora e as substâncias benéficas que estão sendo produzidas e distribuídas no seu organismo.
e assimile essas sensações. Grave na memória das suas células. E aos poucos, agora vamos retornar lentamente ao estado de vigília. Tome consciência do seu corpo, sentindo os pés e as mãos, fazendo pequenos movimentos circulares. Levando esse movimento às pernas e aos braços. Vá alongando. Vá trazendo movimento. Veja o que seu corpo precisa, o que você sente, alongar o pescoço, as costas, os braços. E vamos abrindo os olhos. Hoje a prática foi um pouquinho mais longa, mas espero que vocês estejam se sentindo com uma outra energia, com uma outra vitalidade. Essa prática se chama Yoga Nidra. É uma prática que a gente chama que é o sonho do yogi, né? Não porque a gente dorme, mas é que a gente... E essa prática, levando de uma forma bem profunda, leva o corpo como se estivesse num estado de sono, só que de forma consciente. Quando você dorme, você está inconsciente, né? Quando você faz Yoga Nidra, você está levando o teu corpo a produzir e se revitalizar da mesma forma, mas no estado consciente. Mas não substitui o sono, tá, gente? Lá no meu canal eu tenho essa prática aqui mais longa, para quem quiser, lá no Pamela Jaque Yogini. Mas vamos falar de la liberté, a liberdade. O que é o verdadeiro sentido da liberdade? Eu não sei se eu já contei aqui nos programas como é que eu entrei, né, nessa tradição que eu sigo, que eu comecei a praticar. Na verdade, eu já estava praticando yoga, tive a sorte de praticar yoga com esse professor, que ele era muito próximo, ele estudava bastante a filosofia, e sempre no final da aula, daquela prática convencional, respiratório, os asanas, né, que são as posturas, o Yoga Nidra, no final, ele sempre falava um pouquinho da filosofia, e era a parte que eu mais gostava. Nossa, não, eu gostava de tudo, mas é que a parte filosófica, ele elucidava o mundo, umas ideias, algo assim que eu falava, gente, fazia total sentido para mim, do que era realmente a gente estar integrado, do que realmente era esse ser superior agindo aqui no mundo, o que é essa manifestação. Minha vida ganhou um novo sentido. E isso começou no exato momento, numa aula que a gente teve, no final da aula ele estava falando de Shiva, e de repente ele fala assim, quando a gente segue o caminho de Shiva, a gente se liberta, é o caminho da liberação, da libertação, porque a gente fica acima do bem e do mal. Alto lá com esse bem e o mal, vocês já vão entender. Naquele momento, eu entendi que esse bem ou mal não era assim aquilo que a gente, tipo, eu posso fazer o que eu quiser que eu não vou ter nenhuma consequência. Eu posso roubar, eu posso cometer qualquer crime que eu não vou ter consequência nenhuma. Não, eu entendi que isso era algo que eu não estava entendendo naquele momento. Né? E esse estar acima do bem e do mal significava o quê? Que a gente possa enxergar a gente mesmo e os outros e a vida como um todo desapegado desse ego. Então, se alguém agride a gente, se alguém faz alguma coisa que magoa a gente mesmo se enxerga como a gente realmente é. Acho que eu já falei isso no programa. Mas hoje o foco, né? Não vamos falar de memórias, de inconsciente, de nada. O foco hoje é a gente está aprisionado em coisas na Matrix, que a gente nem sabe que está aprisionado. Isso é extremamente importante para você realmente ser você. Você realmente se sentir pleno, você tem que ser você, em essência. Só que a gente sofre muitas e muitas e muitas influências na época que a gente nasce. Então, uma pessoa que nasceu agora, os valores são completamente diferentes de quem nasceu 100 anos atrás. Se você assistir um filme, uma novela de época, como é que era naquela época? Tem coisa que, por exemplo, a mulher não podia nem ir para a faculdade, por exemplo, e hoje pode. Então, a sociedade onde a gente vive, né? Então, aqui, na nossa sociedade, eu sou chilena, né? Quando eu cheguei no Brasil, a gente falava, nossa, como o brasileiro é liberal. Por quê? Porque lá no Chile tudo é quadradinho, né? Ainda hoje, assim, se você compara a cultura daqui com a de lá é muito mais, assim,
quadradinho mesmo, ele tem muito mais regras, muito mais rígidas, né? Sociais que você tem que cumprir do que aqui no Brasil, né? E quando a gente vai para sociedades muito longe, pega uma cultura que nem a da Índia, por exemplo, pega uma cultura lá do norte da Europa, né? São completamente diferentes da nossa, são muito diferentes, embora muita coisa é igual, né? E até preferências que a gente tem, sei lá, vou dar um exemplo assim, qualquer um, por exemplo, para mostrar para vocês que é nas coisas simples, às vezes, que não é você, é na sociedade onde você nasceu. Então, na minha época, por exemplo, meu Deus, você tinha que casar pura e casta, porque senão era um drama. Se aquilo não fosse cumprido... Bom, na verdade, quando eu já tinha a idade, assim, isso aí estava mudando, né? Mas, vamos dizer, uma geração antes da minha, meu Deus, era um drama, era um peso que uma mulher tinha que carregar, que isso podia mudar completamente a vida dela. Hoje em dia, isso muda a vida da gente? Não, hoje uma mulher faz solteira, uma produção independente, adota e tal, e tá tudo bem, e ela segue a carreira dela, segue a vida dela. Isso, algumas gerações atrás, não era possível. Então, como é que essa mulher se sentia naquele momento em que acontece isso? Olha só como é que foi a trajetória de vida dela. Como é que é a trajetória de vida se esta mulher tivesse nascido, ou talvez nasceu numa reencarnação, nesta geração agora? Completamente diferente. Até gostos, por exemplo. De repente, hoje mudou um pouco, né? Mas acho que de uma forma geral, se você está na rua e você vê uma pessoa vestida com uma cor muito forte, sei lá, com uma roupa muito pink, de repente, aquilo pode fazer uau, né? De uma maneira geral, né, gente? Não é todo mundo. Agora, de repente, se você morar na Índia e passa uma mulher com um sari rosa, totalmente normal, porque aí tem uma de rosa, outra de verde, outra de azul, outra... Não é? Então, só que a gente não está acostumado. Na verdade, não é uma questão se está certo ou está errado. Ai, não, ou essa pessoa está se vestindo assim ou qualquer outra coisa. Não, é porque a gente não está acostumado, né? Então, tem sociedades que a mulher não pode mostrar os ombros, a outra... sociedades que são super liberais, que é super comum você fazer topless na praia e tá tudo bem. Vocês percebem que essa não é uma verdade verdadeira? É uma verdade que existe naquele momento, naquela sociedade. E muitas vezes a gente vai ter que seguir, porque senão como é que vai ser? Tipo, vai fazer topless aqui em qualquer praia, o que vai acontecer? Você vai preso, porque isso está na lei. Então, essas leis, na verdade, elas têm uma intenção boa, né? É que há muita gente, existem muitos interesses envolvidos, mas essas regras todas existem para quê? Para que essa sociedade possa viver com mais assim, harmonia, né? Então, se criam algumas regras que, se todo mundo segue, fica mais fácil a gente não invadir o espaço do outro, né? Às vezes você pode ter uma atitude perante em algum lugar, frente a algumas pessoas, e essas pessoas se sentirem ofendidas, não é nem porque você está ofendendo elas, é porque aquela atitude que você está tendo para elas é uma coisa assim, como? Né? Então, isso também faz parte dessa clareza. Quem eu realmente sou? E qual regras eu estou seguindo aqui? Por quê? Bom, eu vou de biquíni na praia, porque eu não estou a fim de ser presa, e nessa sociedade eu vou respeitar isso. Você vai chegar no Oriente, normalmente você tira o sapato para entrar na casa. Né? Hoje aqui está ficando uma coisa mais normal, mas antigamente, eu lembro, era meio estranho você tirar o sapato e deixar o sapato do lado de fora para você entrar na casa. Na Índia, no Oriente, de uma maneira geral, isso aí é muito comum. Né? Então, se você vai para a Índia, o que você vai fazer? Você quer respeitar aquela sociedade, aquela pessoa que está te recebendo, aquelas pessoas que você está convivendo, você quer harmonia, então você fala, bom, então essas regras aqui eu vou respeitar. Né? Vou na casa da pessoa, é vegetariana, não vou comer carne, mas olha, é o seguinte, eu sou carnívoro, então depois eu vou sair daqui, vou lá não sei aonde, vou comer minha carne. Né? Então, essas regras, elas existem para trazer essa harmonia, mas às vezes a gente se confunde, gente. E a gente passa a achar que aquilo é a verdade. Inclusive que é a verdade para a gente mesma. Eu cresci acreditando assim, que eu tinha que casar,
ter filhos, conquistar um cargo de gerência até os 20 e poucos anos, senão minha vida ia ser um fracasso. Tinha que trocar meu carro no máximo a cada 4 anos, ter uma casa própria e viajar todos os anos para fora. Este era o modelo de felicidade. Se eu alcançasse isso, eu era uma mulher de sucesso, uma pessoa que alcançou, né, o que a vida pode oferecer. Foi assim que eu fui criada. E aí, quando eu tinha 36 anos, eu tinha alcançado praticamente tudo, né? Tinha uma empresa que estava muito bem, obrigada, estava em crescimento constante, eu estava casada, já tinha casa própria, trocava o carro com frequência, viajava com uma certa frequência para fora, né? Só que, e aí eu lembro o que aconteceu. A gente comprou um apartamento com o meu ex-marido, e aí a gente achou que o apartamento tinha ficado muito pequeno, aí a gente alugou esse apartamento e alugou um maior. E esse apartamento que a gente alugou era o meu sonho, um apartamento como aquele. Né? Era um apartamento mais antigo, com o pé direito muito alto, os quartos eram enormes, assim, sabe? E eu lembro que eu até falei para ele assim, eu falei, olha, o dono, o proprietário, inclusive, falou que tinha opção de compra, ele tinha intenção de vender. Então, se a gente tivesse interesse em comprar, e a gente realmente se interessou em comprar aquele apartamento depois de um tempo, né? A gente precisava ali juntar um dinheirinho para poder comprar o apartamento. E no momento que isso estava acontecendo, eu não estava me sentindo muito feliz, né? Eu falei, nossa, quando eu comprar esse apartamento, eu praticamente conquistei tudo o que eu falei que eu tinha que conquistar. E por que eu estou me sentindo assim tão infeliz? Nossa, essa fórmula não funciona. Está alguma coisa errada. Gente, foi aí que eu conheci yoga. Na verdade, assim, eu entrei em crise naquela época, tive uma crise de estresse profundo, fui parar no pronto-socorro, parecia que era um infarto, mas graças a Deus não era só muito cansaço. Mas não era só um cansaço, porque eu trabalhava muitas horas, eu trabalhava 12, 14 horas por dia. Não era só esse cansaço físico, esgotamento mental de eu trabalhar tanto. Era também porque eu falava, gente, eu quero me sentir feliz. O que falta que não está acontecendo? Qual é o meu problema para eu não me sentir feliz? Né? E o problema era que eu tinha seguido a fórmula de felicidade que não era minha. Era algo que eu aprendi externamente. Né? Provavelmente, se eu quisesse seguir alguma carreira ligada à arte, meu Deus do céu, seria, assim, uma coisa muito complexa, né? Na minha época, sim, eu lembro que para meus pais, né? Na minha época, aqui também, né, gente, eu venho do Chile, né? Então, a coisa lá era um pouquinho mais ainda lá para trás, né? O pensamento. Então, se eu não fosse médica, se eu não fosse advogada, ou se eu não fosse engenheira, acabou. Nenhuma outra carreira servia. Quando eu fiz comunicação social, meu pai nem sabia, não conseguia nem entender o que eu estava estudando, né? Ele nem sabia o que era publicidade, né? Então, gente, é disso que se trata. O quanto você faz uma escolha de vida, porque você aprendeu no meio social onde você está que você queria aquilo. E quanto isso causa problemas para a nossa sociedade, dores. Quantas vezes, olha, eu lembro que uma vez eu assisti um documentário e que falava assim sobre crianças, né, que já estavam assim no mundo mais eu nunca sei o que pode ou não pode falar no YouTube, né? Mas eram crianças muito jovens que já estavam cometendo pequenos furtos, né? E o quanto isso estava relacionado ao que elas entenderam que era ser feliz. Então, se eu tiver aquele tênis Nike, eu vou ser... eu não sei se pode falar marca. Mas se eu tiver aquele tênis de marca, então eu vou, seja qualquer marca que for, então eu vou ser feliz. Então eu preciso ter aquilo, mas eu não posso ter, mas eu preciso ter aquilo. E isso acontece com a gente também. Então, essa é a importância de você se conhecer. E olha, eu vou falar uma coisa, terapia ajuda muito. Milhões de terapias que estão por aí, né? Muito boas, que trazem muito aprendizado dentro das terapias holísticas, psicanalíticas, corporais, enfim, e um universo que existe hoje. Mas você não olhar para dentro, e com certeza, se você faz alguma terapia, o teu terapeuta vai falar a mesma coisa, o terapeuta não pode fazer milagre. Você tem que olhar para dentro de si para se encontrar. Não tem
como, né? Agora, para você realmente olhar para dentro, você tem que fechar os olhos e sentir teu mundo interno. Porque com os olhos abertos, com os ouvidos muito atentos ao mundo exterior, os sentidos muito ligados ao mundo exterior, você não consegue ver o que tem dentro. Eu estou agora com os olhos abertos, olha aqui ao meu redor aqui, quantas informações. Minha mente está captando todas essas informações, desde o desenho que tem naquele quadro aqui atrás de mim. Pode ser que se você me falar o que tem naquele quadro, eu não vou saber descrever com perfeição, mas a minha mente tem essa informação. Se eu trabalhar a questão da minha memória, eu poderia ter uma memória fotográfica desse quadro. Cada detalhe que está aqui, de cada decoração que está aqui, está na minha mente. Então, imagina quantos milhões de informações chegam até a nossa mente, pelos órgãos da visão, pelos órgãos auditivos. Quantos sons eu estou ouvindo aqui? Mesmo que nesse momento tem uma pessoa falando lá longe, que aparentemente eu não estou ouvindo, né? Porque eu estou aqui falando com vocês, estou concentrada aqui no que eu estou fazendo, mas está captando. É que a gente tem um órgãozinho aqui na base no começo aqui da base cerebral aqui, né? No fim aqui do pescoço, que se chama o tálamo e o hipotálamo. O tálamo, se eu não me engano, ele é o que filtra. Então, olha, chegaram aqui 524.325.000 e não sei das quantas informações na mente. Pô, não dá, né? Então, o que ele faz? Ele fala assim, deixa eu ver o que é importante aqui. Ó. Essa informação é importante para ela. Isso aqui não é. Guarda aí, vai guardando aí, vai tudo guardando para o inconsciente. Isso aqui é importante, isso aqui é importante. Eu já falei desse filme, quem não assistiu, assista. Ai, eu sempre esqueço esse nome desse filme também. Vocês veem que a minha memória assim, é bem seletiva, né? Tenho tanta coisa para guardar na mente, eu tenho algumas coisas que realmente eu não consigo guardar. Mas é um filme que o rapaz, ele toma um medicamento e ele fica super inteligente. Ele é um escritor que está ali meio falido, aí ele toma esse medicamento que está em teste ainda e ele consegue lembrar, assim, puxar pela memória, assim, até abrir livros na memória dele e escolher as páginas, né? Então, a gente tem essa capacidade, sem medicamento nenhum, a gente já tem isso naturalmente, né? É que a gente tem que desenvolver através do autoconhecimento, da alimentação que a gente tem, enfim, de uma série de outras práticas. Mas só o fato de você estar disposto a olhar para dentro de você, fechar os olhos, diminuir, sabe, fechar os olhos, não estou vendo o que está aqui no mundo externo, vou diminuir a minha audição. Essa prática que eu dei de hoje, Yoga Nidra, é uma prática que a gente faz antes da gente começar a meditar, que a gente pratica bastante para melhorar a prática de meditação, que são as práticas de pratyahara, abstração dos sentidos. Ou seja, eu vou abstraindo, eu vou silenciando os meus sentidos e vou levando minha mente para um estado de aquietamento mais profundo. Enquanto mais eu consigo esse aquietamento, mais profunda, mais resultados eu vou ter numa prática introspectiva, numa prática de atenção plena, de meditação. Na verdade, as práticas... É engraçado, né? As práticas de atenção plena ajudam a você a meditar, mas, na verdade, a meditação quer te levar a um estado de atenção plena. Uma coisa é você fazer uma prática de atenção plena, uma coisa é você desenvolver e isso passar a fazer parte da tua vida, ou seja, eu vivo nesse estado de atenção plena. Gente, meu tempo aqui está quase no final, faltam mais 2 minutinhos. Mas é isso muito importante que eu queria trazer para vocês hoje. Então, se você já faz uma terapia, qual for essa terapia, então potencializa essa terapia trazendo essa atenção plena. Se você está com um psicólogo na frente conversando, se você está conectado com o que ele está falando, se você ouve o que ele está falando, se você está levando isso para o teu interior, vai ser outro resultado. Até quando você recebe uma massagem, você está numa manobras de fisioterapia, por exemplo, ou você está fazendo uma massagem terapêutica, se você traz o teu estado de presença para aqui e agora, se você sente o que aquele profissional está fazendo, se você interage com ele, quem faz naturologia, né, o naturólogo, ele não tem paciente, ele tem interagente. O que é esse interagente? É quando um paciente, ele vem da palavra passivo.
Ou seja, você vai lá, o médico falou que você tem que tomar aquele remédio. Não tem muita da tua interferência. Quando você se torna um interagente da tua saúde, significa que você vai trabalhar junto com aquele profissional. Você vai fazer o que te cabe, que é se conectar com ele e que é se abrir esse canal dentro de você, para você olhar para você mesmo e você potencializar esses resultados e trazer muito mais clareza. Viva la liberté, gente, é tão bom! E aí você vai escolher conscientemente as regras que você vai seguir. Então, você vai comer de talheres, porque aqui, ó, nessa sociedade é melhor comer de talheres, nessa outra é melhor tirar o sapato, nessa daqui, entendeu? Eu vou usar o biquíni de cima e de baixo se você só for mulher, e você vai trazer, porque a rimsa, a não violência dos pensamentos, das palavras e das ações, né? Ou seja, eu vou trazer essa amorosidade, eu vou fazer isso por uma escolha consciente, para poder viver bem com essas pessoas nas quais eu estou interagindo. Tá certo, então, meus queridos? Que dia maravilhoso hoje. E eu desejo que vocês fiquem bem, que vocês fiquem em paz, que vocês tenham uma semana maravilhosa. E, ó, não esquece, gostou? Se você acha que esse programa vai ajudar alguém que você ama, ou alguém também que você acha que precisa, então, ó, compartilha esse vídeo, dá um like aqui, vai no meu canal também, me ajuda ali a propagar o meu trabalho, curte o meu canal, curte os meus vídeos, todos os vídeos do programa Consciência Yoga estão lá numa playlist que chama Programa Consciência Yoga, ok? Leva um tempinho para chegar lá, mas todos chegam lá. E aí você pode ver anteriores, inclusive. E curta minha página no Instagram, no Facebook, é tudo Pamela Jaque Yogini, tá bom? Então é isso. Namastê. Até semana que vem.